Contrato importante na mesa do Cruz Maltino, caso de investigação que pegou todos de surpresa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição, salve para você. Um excelente final de semana com vitória Vascão. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode se complicar nas próximas semanas em relação a um processo aberto na FIFA. O Benfica se cansou de esperar pelo pagamento da grana relacionada a João Vitor e abriu um processo contra o Cruz Maltino. A cobrança é de 4 milhões e 400 mil euros, ou mais ou menos 28 milhões de reais. E essa dívida se deve a duas situações. A primeira delas, da compra do João Vitor junto ao Benfica. A dívida do Vasco, segundo o clube português, é de 3 milhões de euros. Outro 1 milhão e 400 mil euros se dá pelo não repasse feito pelo Vasco de 30% do negócio quando da transferência do João Vitor para o CSKA da Rússia. O que se sabe é que o Vasco deve e alega que não pagou por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. O risco é de o Vasco ser condenado pela FIFA em primeira instância e pela Corte Arbitral do Esporte em segunda instância a um transfer ban. Dá para dizer que o João Vitor foi um dos piores negócios recentes da história do clube, atleta comprado por 6 milhões de euros, e o fato de o Vasco ter se garantido na primeira divisão na temporada passada valeu ao Benfica mais 1 milhão de euros em bônus. Eu quero falar sobre contrato importante na mesa, inclusive informação é que a empresa Arena Events Venus venceu a concorrência para atuar no projeto da reforma de São Januário. Informação dada em primeira mão dos amigos do canal Atenção Vascaínos, e hoje o BTB Esportes, em conjunto com o podcast Cruz Maltino, trouxe nas redes sociais uma atualização dessa informação sobre o acordo que o Vasco pretende realizar junto à empresa e a forma estratégica que a empresa vai atuar para poder beneficiar de uma forma geral e rentabilizar sobre isso. A empresa foi responsável, inclusive, por cuidar de toda a infraestrutura da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, da Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Além disso, também atuou no projeto do CT do Red Bull Bragantino e do novo Pacaembu. Então é uma empresa que tem um know-how, um conhecimento no modo geral, para poder buscar lucros, desenvolvimento, até a estratégia em relação aos objetivos da reforma e ampliação de São Januário. A atualização é que o contrato com o Vasco, que ainda não foi assinado, mas o principal escopo é planejar, elaborar um projeto financeiro da obra, ou seja, o business plan. O orçamento ao projeto inclui estimativas de receitas, definição da capacidade ideal e setorização do estádio para maximizar a rentabilidade, ou seja, a empresa é especializada em poder criar uma estratégia para o desenvolvimento financeiro, para você justamente ali saber onde está colocando os pés, para você, obviamente, ter uma renda melhor, O Vasco já visando, planejando, obviamente pensando na rentabilidade, nos lucros em relação à questão da reforma e ampliação de São Januário. Mudando aqui de assunto sobre esse acordo aí pré-fechado, falta, claro, a assinatura com a empresa, como foi noticiado hoje, falar sobre o jogo importante contra o Bragantino, gente? 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando vira o dígito para 30 no Brasileirão, é um sinal que o campeonato está acabando, faltando aí 8 rodadas, e é eminente de desfrutar e comemorar a evolução do Vasco na competição. E é o seguinte, o Vasco se prepara, teve mais um treinamento pela manhã, haverá mais uma atividade no CT Moacir Barbosa, e pelo que acompanhamos, tanto nas informações, como também pela Vasco TV, o empenho, o desenvolvimento, o Diniz ali muito próximo dos jogadores, orientando. Hoje, inclusive, na tela da Vasco TV, até apareceu ali o Maurício Lemos treinando com a equipe. O Vasco que vai contar novamente com o retorno do Hugo Moura, que foi suspenso depois de ser expulso na partida contra o Fortaleza, não estava à disposição contra o Fluminense, e com isso
A provável escalação do Vasco para essa partida contra o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques em Bragança é o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, o Cuesta fazendo a dupla de zaga com o Robert Renan. Tomara que se mantenham aí sem tomar gol, né, como foi contra o Fluminense, contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, mantenha esse ritmo. Piton na lateral esquerda, aí o Hugo Moura retornando na volância com o Cauã Barros, meio campo Felipe Coutinho, né, mágico ali, né, sempre com uma carta na manga nas jogadas. Martinelli, inclusive, teve pesadelo com o Felipe Coutinho. Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira, esse é o ataque do Vasco, né? A princípio, quem deve ficar à beira do gramado não foi definido, mas ou é o Ricardo Cobaltini ou o Evandro Fornari, né? Um dos dois auxiliares ali do técnico Fernando Diniz. Wagner Bertelli é o preparador físico. O Diniz deve ter aquele famoso rádio, né? Deve ter aquele famoso contato ali da cabine com o treinador que vai estar ali à beira do gramado, mas basicamente para poder dar as orientações. Mas o Diniz vai fazer aquela preleção final, vai ter aquele momento ali final. Eu falo em cabine, mas teremos uma confirmação se o Diniz vai viajar com a delegação ou não amanhã no embarque do Vasco, né? Vamos ter essa informação mais preciso. A princípio, a delegação do Vasco tem a costume ficar concentrado no Bourbon Atibaia, né, que fica próximo ali de Bragança. A gente vai ter essa confirmação amanhã também no embarque, mas a princípio vamos falar sobre, essas são as informações do time titular. Sobre o Bragantino, que perdeu para o Juventude na última rodada por 1-0 no Alfredo Jaconi, e demonstra, né, o técnico Fernando Seabra, na coletiva, demonstra uma preocupação muito grande com a maneira, né, como o Bragantino teve uma decrescente na temporada. Começou muito bem, até disputando ali as primeiras posições do campeonato, mas caiu muito o rendimento do Bragantino. É um time que no Cícero de Souza Marques, assim como era no Nabi Abichedi, é um time que costuma impor o seu ritmo, ter os seus domínios de jogo, mas acaba também no segundo tempo caindo muito ritmo, muito. Foi assim no jogo anterior, o próprio Red Bull Bragantino sentiu muito o gol do Juventude e isso despertou uma preocupação enorme. O Fernando Seabra chegou a falar na última coletiva que foi o pior desempenho do Bragantino. É claro que cada jogo, minha gente, é uma história. Cada jogo é uma história e o Vasco tem que se organizar, tem que se preparar, porque, trazendo aqui a provável escalação, Cleiton no gol, Hurtado na lateral direita, Gustavo Marques e Alix Vinícius na zaga, Vanderlan na lateral esquerda, o Gabriel e o Eric Ramírez também no meio campo. Ele tem uma opção na lateral, ou Vanderlan ou o Juninho Capixaba também pode fazer um papel até de ponta. O meio campo, camisa 10, o John, e o ataque, Thiago Borbas com o La Quintana. O La Quintana atua também como uma ponta ali no lado direito, com muita velocidade, camisa 33 do Bragantino. Tem que ter muito cuidado, tanto com o Capixaba de um lado, na esquerda, e o La Quintana na direita. Então o Capixaba pode utilizar de ponta ou de lateral, ele pode fazer um meio campo mais fechado. Enfim, vamos aguardar. Tendo mais novidades do Bragantino, eu trago no nosso vídeo de pré-jogo. Vou dar uma estudada também nos últimos jogos. Eu dei uma olhada como foi contra o Juventude. O Bragantino foi no Cícero Marques, dominou muito a equipe do Fluminense, engoliu o Fluminense por 4-2, inclusive foi esse jogo que eu acompanhei. Teve um jogo muito corrido contra o Santos, foi 2-2. O Bragantino sai na frente, o Santos vira, e o Bragantino sai na frente, o Santos vira, e o Bragantino foi buscar um empate. Então é um time que costuma ser chatinho, apesar de ter uma queda de ritmo, mas costuma ser chato quando está atrás do placar. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bom, a arbitragem é o Sávio Pereira Sampaio, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, é o árbitro que vai apitar esse jogo. Bom, e para a gente fechar aqui esse vídeo, não menos importante, falar sobre uma situação que acaba pegando de surpresa. Mas é aquilo, né? É um buraco, é um abismo chamando outro abismo, esse caso envolvendo a antiga empresa do Vasco, né? A 777, e também outra administração, porque o GE, o Globo Esporte, trouxe uma matéria falando algo grave: pagamento suspeito de R$775 mil e balanço forjado, o que diz uma comissão que apurou a venda da SAF do Vasco. No relatório,
que indicou 21 pessoas e pode causar exclusão do quadro social, afirma que a gestão do Jorge Salgado orquestrou narrativas para iludir sócios e agilizar a venda para a 777 Partners. No total, né, de 21 pessoas que foram indicadas no processo, que pode causar essa exclusão, entre as principais acusações citadas no documento está o pagamento desses 775 mil a uma empresa em Blumenau sem que a comissão tivesse encontrado indícios de que a empresa prestou algum tipo de serviço para o Vasco. Além disso, o relatório cita um depoimento de um ex-funcionário que afirma que o valor da dívida do clube associativo foi forjado no balanço patrimonial apresentado antes da constituição da SAF, deixando, entre aspas, embaixo do tapete, nas palavras da comissão, uma dívida dissimulada de mais de 200 milhões. Cara, depois vale a pena ler de forma completa essa matéria do GE, que está com riqueza de detalhes, essa acusação grave, né? É uma investigação grave, é um caso de investigação realmente, sobre tudo que foi apresentado, né? E que bom o Vasco conseguiu se livrar dessa antiga empresa, mas são requisitos que vale o Vasco correr atrás hoje para buscar os seus direitos. Tem mais novidades, nós vamos trazer aqui para você. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!